Sempre o quarto domingo da Páscoa é dedicado ao bom pastor. E o primeiro trecho do Evangelho de João, capítulo 10, ressalta a figura de Jesus mais como a porta. É a outra metade do ano que vai ser feita no ano que vem, que realça mais a figura, eu sou o bom pastor. Mas hoje, essa figura do bom pastor é muito querida do povo de Israel e da igreja. Do povo de Israel, porque grandes personagens e muitos personagens da história eram pastores. Abel, irmão de Caim, era pastor de ovelhas, filhos de Adão, né, e Eva, segundo Gênesis. Abraão era pastor, nômade, né? Isaque, filho de Abraão, era pastor. Jacó era pastor. Davi era pastor. Moisés, depois que tirou o povo do Egito, antes de tirar o povo do Egito, quando ele fugiu do faraó, ele foi apacentar o rebanho de Jetro. Aliás, tem um midrash, um conto bonito, que fala por que Deus escolheu Moisés para ser o pastor do seu povo. Porque Deus viu como é que ele tratava o rebanho. Ele levava as ovelhas mais novinhas, mais fraquinhas, ele levava elas nas pastagens mais tenras, mais macias, porque elas precisavam daquele alimento. As outras, um pouco mais fortinhas e mais graúdas, levava para a pastagem mais dura um pouco. E as mais velhotas, e que podiam comer uma pastagem pior, levava para aquelas pastagens. Deus viu aquilo e falou: esse cara sabe apacentar o rebanho. Vou chamá-lo para apacentar o meu povo. Deus, e depois o grande pastor das ovelhas, Davi, o rei Davi, né? Era o último da casa, aquele que estava no pasto, quando o profeta Samuel foi ungir um rei na sua casa, na casa de Jessé, e aqueles homens grandões, fortões, e só faltava Davi, que era o caçula, o menos importante, e ele Deus escolheu para apacentar o seu povo, ele que era pastor e que defendia as ovelhas. Ele fala: eu já enfrentei leões, já enfrentei lobos, e os defendia protegendo o rebanho. Deus, no Antigo Testamento, era simbolizado pela figura do rei pastor. E se vocês pegam o profeta Ezequiel, no capítulo 34, é uma crítica fortíssima aos maus pastores, que apacentam a si mesmos e não cuidam do rebanho. Pois bem, Deus promete um pastor que ele mesmo vai apacentar o seu povo. E ele mesmo veio apacentar o seu povo através do seu Filho Jesus Cristo. Essa imagem do bom pastor, quem vai em Roma, um lugar que não pode deixar de visitar, são as catacumbas. As catacumbas são cemitérios subterrâneos, porque os primeiros cristãos enterravam seus mortos com muita dignidade. E cristãos mais ricos ofereciam suas terras para que os cristãos pudessem enterrar os seus mortos ali, com dignidade. Era um cemitério, como um tatu que cava um buraco, eles, no tufo, é uma terra maleável, eles cavavam as covas e iam fazer quilômetros e quilômetros de cemitérios subterrâneos. E nas paredes de alguns lugares onde eles celebravam a Eucaristia, não é que era um refúgio, na época da perseguição também iam para lá, mas todo mundo sabia onde que eles estavam. Não era um refúgio seguro na época de perseguição. Mas o importante é que nas paredes dessas catacumbas, os primeiros cristãos desenhavam
símbolos bíblicos que expressavam a sua fé. Fé na ressurreição, fé em Cristo, várias figuras bíblicas. Sabe qual é a primeira, a número 1, a que mais aparece? O Cristo bom pastor. A figura de um pastor com uma ovelha nos ombros e outra embaixo. Porque eles acreditavam que na morte de um cristão, Cristo bom pastor pegaria a sua alma e a levaria até as pastagens celestes. Tinham essa confiança, essa fé. Por isso chamavam o lugar onde enterravam os mortos de cemitério, dormitório. Quem dorme vai acordar, né? Os pagãos chamavam de necrópole, cidade dos mortos. Nome feio. Muito mais bonito, cemitério, dormitório. Porque o cristão adormece aqui e desperta nos braços do Pai. Tá bom, irmãos, mas então, hoje temos, nesse trecho do Evangelho, Jesus fala do redil. O redil era o lugar murado, protegido, tinha uma porta, onde os pastores guardavam as suas ovelhas de noite, para serem protegidos dos animais selvagens, lobos e dos ladrões. E o Cristo vai dizer: quem entra no redil pela porta é o pastor das ovelhas. Quem sobe por outro lugar, quem pula o muro ou tenta entrar pela janela, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E ele vai dizer: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A porta é que dá acesso a um lugar, para entrar e para sair. Jesus é aquele que nos dá acesso ao Pai, à vida eterna, à felicidade. A verdadeira segurança está em Deus. Por isso que o salmo belíssimo que nós cantamos, Salmo 22, cantamos na entrada e cantamos de salmo responsorial: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Quando que não nos falta coisa alguma? Quando o Senhor é o pastor que me conduz. Porque se o meu pastor for o dinheiro, sempre vai me faltar. Se o pastor for outra coisa, se aquilo que me conduz, que me guia, que me impulsiona na vida, for alguma coisa que não seja Deus, sempre vai me faltar muita coisa. Porque Deus, a porta é uma só, irmãos. O pastor é um só, né? E aqui fala como que ele apacenta. A este o porteiro, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Fora de onde? Como que esse pastor apacenta? Obrigando as pessoas com violência, impondo-se? Não. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Elas não escutam um estranho. E elas conhecem a voz do pastor, sabem que é aquele que as protegeu, que as alimentou, que está sempre perto delas, conhecem a voz. A fé, os cristãos falavam do sensus fidei, o sentido da fé. Um cristão sabe distinguir a voz do pastor da voz dos mercenários. Porque, irmãos, existem ladrões e assaltantes fora de nós, que querem sempre roubar a nossa fé. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida não é a vida só biológica,
vida eterna, vida divina, em abundância. Cristo veio nos trazer a sua vida de filho de Deus. Por isso que ele pôde não resistir ao mal, pôde carregar sobre si os nossos pecados, pôde até dar a vida por nós na cruz, porque a vida que ele recebeu do Pai é amor, um amor que não se poupa, um amor que se entrega, um amor que se doa, um amor eterno, um amor que não acaba. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Mas, irmãos, esses ladrões e salteadores e assaltantes estão também dentro de nós. E como é perigoso escutar a voz do ladrão e do assaltante, que sempre nos interpreta mal a história. Por isso temos que estar sempre ouvindo a voz do pastor, recebendo esse salmo maravilhoso, né? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Como que Ele nos apacenta? Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Os prados, né, verdejantes, as pastagens são, de Santo Agostinho, a palavra de Deus. O cristão se alimenta de um alimento saudável. A palavra de Deus me alimenta a minha fé, me transmite o amor de Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá esperança, me dá humildade, me dá tudo o que eu preciso para ser feliz e fazer os outros felizes. Verdes pastagens. É um salmo também sacramental, porque fala, para as águas repousantes me encaminha, as águas do batismo. Esse batismo onde eu fui perdoado, onde eu recebi o Espírito Santo. E fala, preparas uma mesa à minha frente, bem à vista do inimigo. Está aqui a mesa, irmãos. A Eucaristia, todo domingo, o Senhor a prepara. Frente, quem são os nossos inimigos? Os nossos pecados. Os desafios que a gente tem na vida. Você quer vencê-los? Você quer sair vitorioso desse combate? Você quer não ser vencido pelos teus inimigos? Participa dessa mesa. Se una a Cristo. Comungue a Cristo verdadeiramente. E Ele em nós nos fará provar a vitória. Agora, tem gente que pensa, bom, se eu venho à missa, se eu rezo, se eu escuto a palavra de Deus, Deus tem que me tirar todo o sofrimento, todo o problema, toda a dificuldade. Mentira. Quem falou isso? Aqui está escrito, Ele me guia, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, o vale da morte, o vale da doença, o vale da falta de dinheiro, o vale de uma crise afetiva, o vale da depressão. Quantos vales tenebrosos nós temos na nossa vida, irmãos? E passamos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Então qual é o segredo? O cristão não está poupado daquilo que os não cristãos ou os que não têm fé passam. Passamos, só que qual é a diferença? Estais comigo. Alguém entra com você na tua cruz. E aí faz toda a diferença. Você não se sente sozinho. Imagina uma criança numa floresta, anoitecendo, escuro, numa floresta que tem animais, e essa criança ali com medo, de repente escuta a voz do pai ou da mãe. Filho, me dá a mão. E a criança conhece a voz do pai ou da mãe, pega na sua mão e vai, porque sabe que o pai a defende, a protege, está junto. Irmãos, isso é experiência cristã. Deus não vai tirar a gente dos sofrimentos, de jeito nenhum. Aliás, vocês viram aqui,
Caríssimos, na segunda leitura, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Não por ter feito mal. Não tem mérito nenhum ter paciência se eu fiz o mal e suporto as consequências do mal. Mas por ter feito bem. Não por ter feito o mal. Jesus passou a vida inteira fazendo o bem, só fez o bem. E olha tudo que ele sofreu na cruz. Injuriado não retribuía a injúria, atormentado não ameaçava, colocava antes a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo. Olha só, irmãos, o que Cristo fez por nós. Com paciência. Sofreu o castigo que nós merecíamos. Por suas feridas fostes curados. Então, irmãos, por isso que aqui nessa segunda leitura, entrar pela porta é seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo de Jesus. Na primeira leitura, entrar pela porta, quando Pedro, no dia de Pentecostes, esse mesmo Pedro que teve medo, que negou Jesus diante de uma empregada, agora, no dia de Pentecostes, depois de ter recebido o Espírito, ele anuncia para aquela multidão de judeus: aquele que vocês crucificaram, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Aquele que vocês mataram como se fosse um bandido, é Deus, e é o Cristo, é o Messias, é o pastor que vocês passaram 2000 anos esperando. Diz que quando ouviram aquilo, tiveram o coração transpassado. Aqui fala aflito, mas é muito mais do que aflito. Irmãos, a palavra, o Papa Francisco dizia que a palavra tem que doer. É esse sentido. A palavra tem que penetrar, tem que rasgar o nosso coração. Para fazer efeito, ela tem que transpassar. Por isso, não ache ruim quando a palavra te ilumina, te denuncia. Isso faz com que você e eu perguntemos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro vai responder: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Entrar pela porta é arrepender-se dos pecados e ser batizado, viver o batismo, onde eu tenho o perdão dos pecados e recebo o dom do Espírito Santo. Aí eu sou conduzido pelo bom pastor, não pelos ladrões, não pelos assaltantes. Os jovens, coitados, que luta que tem que enfrentar às vezes na universidade, certos cursos onde são massacrados, ridicularizados na fé cristã, né? E quanto veneno, quantos jovens que os pais levaram no catecismo, levaram na crisma, né? E depois, quando entraram na faculdade, perderam a fé, se afastaram. E vão acreditar em Marx, em Engels. Se eu contasse a vida dessas pessoas para vocês, vocês teriam vergonha. Né? A vergonha de ver pessoas que viveram malissimamente, não podem dar fruto bom. Uma árvore má não pode dar fruto bom, fala Jesus. Pelo fruto você conhece a árvore. Marx deixou filhos morrer de fome, nunca trabalhou, viveu às custas da mulher, que morreu também louca. Né? Tá bom, irmãos, mas ladrões e assaltantes que têm enganado tanta gente, que têm tirado toda uma juventude da igreja, que têm pervertido, envenenado o coração de tantos jovens e tantos intelectuais, irmãos, impressionante. Espero que Deus nos ajude a entrarmos pela porta, a entrarmos por Cristo, a escutarmos a voz do bom pastor, deixar que Ele nos conduza, irmãos, porque Ele, escutando a sua voz, Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Fora de onde? Fora dos nossos pecados, fora dos nossos ídolos, fora dos nossos medos,
fora das nossas angústias. Ele nos tira para fora. Cristo nos liberta, veio para isso, irmãos. Entrará e sairá, e encontrará pastagem, vida, felicidade, sentido. Cristo, tudo foi criado por Ele e para Ele. E quando a gente encontra Cristo, a gente encontra o sentido da vida. E nossa vida descansa, entra na paz, no repouso, irmãos. Porque enquanto você não encontra Cristo, enquanto você não escuta Cristo, você vive cansado, lutando, revoltado, não se aceita, não aceita o mundo, não aceita a vida, não aceita nada. Vamos então, irmãos, pedir a Deus essa graça, nesse domingo do bom pastor. Senhor, me ajuda, Ele vai na frente, né? Dizem que os pastores sempre costumavam ir atrás do rebanho. Cristo é um pastor diferente, Ele vai na frente. Para que nós sigamos as suas pegadas e tenhamos Ele sempre diante dos olhos. Ele que morreu por nós, que ressuscitou por nós. Irmãos, e esse é o domingo em que a igreja, Dia Mundial das Vocações Sacerdotais e Religiosas, onde a igreja pede a Deus que suscite dos filhos das comunidades jovens dispostos a oferecer sua vida para continuarem a missão de Cristo, bom pastor. Para Cristo chamar, Ele precisa da matéria-prima, e essa matéria-prima não sou eu que faço, são vocês que são casados, que oferecem a Deus. E se vocês sabem do valor, da importância, porque não existe igreja católica sem padres, irmãos, não existe. E nós temos uma carência muito grande de padres. Então, Cristo falou: pedi ao dono da messe que envie operários para a sua messe. Pedi. Você já pediu alguma vez? Senhor, olha, eu não mereço, mas se o Senhor quiser chamar um filho meu, ou um neto meu, como eu me sentiria honrado? Porque eu penso que mesmo muitos pais projetam para os seus filhos uma boa profissão, né? Que vai lhe dar uma situação cômoda, tranquila na vida, mas ninguém pensa: puxa vida, que bom se o meu filho fosse pastor, desse aos homens que eles mais precisam, Jesus Cristo, o perdão dos pecados, o pão da vida, o batismo. Por isso, irmãos, é importante que nós nos questionemos. O Papa João Paulo dizia: o termômetro de que uma comunidade é viva é se tem vocações. De onde não sai vocações, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa faltando. Por isso, irmãos, é importante, né? Não terem medo, né? A igreja, e jovens que sejam inteligentes, bonitos, né? Porque parece que, eu me lembro uma vez, e era um pai do Serra Clube, né? Que comentando, era uma semana das vocações, falando: não, melhor ter um filho padre do que um filho drogado, um filho... Que é isso, pelo amor de Deus? Não é que... né? Os melhores filhos deveriam ser orientados e ajudados, porque a igreja precisa de gente boa. Não é brincadeira. É Deus que chama, irmãos. Mas nós temos que pedir e cultivar. E se um filho manifesta o desejo: filho, vou rezar para que Deus consolide. Então, se você quer ser padre, você tem que ter uma vida condizente com essa vocação, né? Educar desde pequeno. Irmãos, e Deus chama crianças pequenas. Muitos que são padres falam que sentiram o chamado na infância. Na infância. É preciosa a infância. Não só para isso, para tudo. Cultivar a vocação. Numa família que reza, numa família que vem à missa, numa família onde a palavra de Deus está sempre presente e viva, Deus chama. Deus chama. Um santo, São João Bosco, dizia uma coisa, parece meio exagerada, mas os santos não costumam mentir, que Deus chama 70% dos jovens para serem padres.
Quantos de vocês que são hoje casados, uma vez na vida já pensaram, puxa vida, seria uma possibilidade, não é verdade? Então, irmãos, se nós amamos a igreja, e se nós amamos também os padres, rezar, pedir a Deus, pois Deus faz a sua obra. E oferecer a Deus a matéria-prima, né? Porque se não tiver um menino, não dá para Deus chamar. Então vocês façam parte de vocês, bem feita, e Deus vai fazer a sua, que Ele nunca abandonou a sua igreja.